Eu sou natural de Salvador, Bahia, moro aqui há 12 anos em São Paulo e sempre fui muito ligada a produtos naturais e terapias naturais, né? Sempre me cuidei com terapias naturais e sempre trabalhei também com audiovisual. E aí, em 2020, com a pandemia, a gente enlouquecendo em casa, né? Sem trabalho, e eu tinha acabado de perder o trabalho CLT que eu trabalhava até então na minha área. Eu fui descobrir novos hobbies através de cursos que eu fui vendo na internet sobre aromaterapia, fitologia, fitoenergética, produtos naturais. Aí eu falei assim, gente, isso casa muito com o que eu já gosto há muito tempo. Desde sempre trabalhei com eventos, com produção audiovisual, já cheguei a ter uma produtora durante um período. Na verdade, eu acho que eu arrisquei em vários setores da vida, assim, mas sempre dentro desse meio mais cultural. Tive filhos, né? Na verdade, antes de ter os filhos, eu fali. Então, foi um período um pouco conturbado. E aí eu fui tentando experienciar coisas novas. E aí vieram as crianças, que também não foi muito planejado, mas vieram. E a partir daí eu comecei a tentar desenvolver algo novo. E aí eu acabei chegando na gastronomia, né, que é uma coisa que está surgindo para mim, assim, de forma nova, né? Eu comecei fazendo doces e aí agora eu tô aprendendo um pouco sobre massas. Eu trabalho na área de eventos e estou afastada da minha profissão por diversos problemas que aconteceram no meu último local de trabalho. Por causa disso, eu não consigo mais trabalhar na área. Só vou trabalhar quando eu encontrar um lugar certo. E por causa disso, eu acabei ficando muito ociosa em casa. Porque sabe como é a área de eventos, às vezes tem, às vezes não tem, é muito instável. Então, o que eu fiz? Uma vez eu tava já me preparando para dormir e meu celular apitou. Olhei, eu vi que era uma notificação de um vídeo. Eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada. Era um vídeo do Peter Paiva, que ele tem uma loja, ele tem acho que 2 ou 3 unidades, que vende produtos para artesanato, para saboaria artesanal e para velas. E o jeito que ele me explicou me pegou de um jeito que eu assisti o vídeo todo. Aí eu olhei e falei, eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que eu sou capaz de fazer isso. Eu fui trabalhar numa cervejaria. Quando eu comecei a trabalhar nessa cervejaria, estava fazendo brigadeiros para vender. Eu tive a oportunidade de desenvolver brigadeiros trufados de cerveja. Foi uma coisa meio inusitada, vamos dizer assim, mas ali eu vi a possibilidade de, uau, né, tipo, pô, vamos criar um produto, é uma coisa diferente, é divertido, e cerveja eu gosto bastante de cerveja também, mas tipo, nossa, eu vou transformar cerveja, docinhos em cerveja, doces de cerveja. E aí ali eu comecei a desenvolver um pouquinho disso, né? Acho que foi a partir dali, ali que deu a minha chavinha de tipo, olha, é uma possibilidade. Isso foi numa sexta-feira de noite. No sábado de manhã, a hora que abriu a loja, eu já estava lá na porta, né? E comprei algumas coisas e comecei a produzir os meus produtos. Aí eu comecei a estudar, eu fui estudar sobre velas, fui estudar sobre incensos, aromaterapia, fitoenergia, e aí casou muito com a questão da minha ancestralidade também, com a relação que eu tenho com o respeito à natureza e com os ecossistemas, então foi muito importante. A partir desse momento, eu virei a louca, a autodidata da cozinha, né? Como o pessoal falou, chefe de internet. Eu fui aprendendo todas as receitas possíveis e impossíveis, todas pela internet a princípio. O curso que eu tô fazendo agora, sim, é um curso profissionalizante, mas eu sou uma cozinheira autodidata. Eu fiz isso, na verdade, por conta, além do hobby, por uma questão pessoal mesmo. Foi quando a saúde mental gritou. Começou com a curiosidade. Como era algo que eu desconhecia totalmente, aí eu fiquei um pouco assim amedrontada. Eu vou começar a fazer e vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Aí começou como hobby. Aí primeiro eu fui estudar sobre incensos, que era algo que eu completamente desconhecia, não sabia de nada. Aí eu fiz, bom, vou aprender. Aí eu comecei a ver alguns cursos de incensos naturais em bastão, que são aquelas ervas secas. Aí eu comecei a ver, aí eu comecei a me interessar. Eu falei, bom, mas e aí, como é que faz pra fazer? E aí eu tirava um tempo pra fazer também, e aquilo foi alimentando, foi me dando assim, tipo, uma energia, um astral diferente, sabe? Parecia assim que o mundo tava se acabando. Quando eu estava fazendo aquilo, parecia que eu tava numa redoma, nada me atingia. E eu ia fazendo, e ia mostrando pras pessoas, e as pessoas diziam, nossa, que lindo, quanto que é? Então, é recente, né? Então, tá saindo um negócio aí do forninho, ainda é um hobby.
É um hobby, mas eu estou tentando desenvolver, colocar esse hobby para virar minha fonte de renda, né? Para criar aí a minha estabilidade financeira daqui para frente. Eu sempre gostei muito de coisinhas bonitinhas, de presentinhos, de cestas, de docinhos, de ir para lugares e tomar um bom café com calma, aquela coisa toda. Eu nunca cozinhei antes, assim, eu cozinhava o básico do básico, mas aí eu comecei a olhar e falar, eu quero agora fazer isso e poder passar o que eu gosto de receber. O hobby é uma atividade de prazer. Ele pode se tornar uma atividade de trabalho, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão entra nessa linha que nós estávamos falando agora. Virou uma obrigação. E às vezes algo que é muito prazeroso para você vem com toda essa cobrança de que precisa dar certo, eu preciso produzir, eu preciso focar nisso. E aí você vai perdendo o prazer. Porque não é aquela hora que você tirou e você realmente ficou imerso ali, sei lá, perdeu a noção do tempo que você estava estudando aquele assunto, ou porque você estava curtindo aquilo. Já virou uma obrigação, sabe? Então ele associa as outras coisas da rotina e acaba perdendo o encanto. O que acontece? Eu sou autista, grau 1 de suporte, e eu comecei a produzir os meus próprios cosméticos, sabonete de colher, gel de banho, sabonete de gel, vários outros produtos, tudo para o corpo, porque eu tenho muita sensibilidade sensorial por causa do autismo e também muita sensibilidade auditiva, mas no sensorial isso me incomoda muito. E aí depois disso, aí eu comecei a falar, mas e se eu aprender também sobre óleos essenciais, que eu acho que é legal? Vou procurar. Aí eu comecei a procurar sobre óleos essenciais. Aí eu fui me apaixonando pelos óleos essenciais. Eu falei, e se eu também aqui ver... Aí uma coisa foi puxando a outra, porque para aprender sobre óleo essencial, aí eu fui aprender sobre plantas. Aí quando eu aprendi sobre plantas, eu aprendi sobre o que as plantas podem fazer através dos óleos naturais. Aí eu falei, nossa, aí depois eu descobri que misturando um óleo essencial com um óleo natural dá um blend. Eu falei, nossa, mas o que é blend? Aí uma coisa foi indo, né? Aí depois eu descobri que através dos óleos essenciais dava para fazer velas, isso potencializava também a questão do bem-estar, né? Da saúde. Eu falei, nossa, eu preciso disso também. Aí uma coisa foi levando a outra, que foi indo, e aí depois aí veio as memórias todas emotivas da minha infância, de Salvador também. Eu falei, nossa, isso tem muito a ver com a minha vida. E de um hobby, mas até hoje, a cada dia, eu não vejo como comércio. Eu vejo realmente como uma fonte de alegria, de expansão, sabe? Mais do meu eu mesmo. Então, continua sendo um hobby também. Aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisinhas da forma bonitinha e gostosa, tá sendo prazeroso. Então, virou um hobby justamente por isso. E também por conta das crianças, porque eu aprendi a me alimentar melhor e a desenvolver também alguns quitutes, vamos dizer assim, que são saudáveis também para as crianças. Então, ficou divertido, assim. Então, eu tô reaprendendo a fazer coisinhas deliciosas para que as pessoas também se deliciem, da forma que eu espero que elas se deliciem também. Isso, começando a produzir meus cosméticos do zero, coisa que eu aprendi no curso gratuito, que eu faço todas terças, quintas e sábados, eu aprendendo a produzir desde o zero, foi muito bom, porque eu consigo tomar meu banho e usar as coisas que eu faço. Então, assim, muita coisa foi acontecendo através da curiosidade de querer coisas novas. E quando eu me abri para isso, eu comecei a perceber outras forças que estavam ali. Que até então eu achava que eu só tinha um modelo, que era trabalhar com produção, que era trabalhar como professora, ter um hobby ligado totalmente a essas áreas. E me descobri em uma área totalmente diferente. Foi para mim, assim, ao mesmo tempo uma alegria, mas um susto também. Porque eu fui descobrindo outras potencialidades que eu tinha, que até então eu não imaginava. E aí eu fui fazer esses cursos, fui aprender como fazer também, ter um apuro técnico das coisas também foi importante e esclarecedor. O que me instiga mesmo é a curiosidade.